E com direito a gol no final do jogo, o Corinthians continua invicto na Libertadores. É isso mesmo, o Corinthians viajou até a Bogotá, na Colômbia, para enfrentar o Santa Fé pelo quarto jogo aí da fase de grupos e arrancou o seu gol ali no finalzinho do jogo com o Gustavo Henrique, sendo assim se tornando, né, se mantendo o líder da chave aí do seu grupo e continua invicto com apenas um gol sofrido na competição. É isso mesmo, o time de Fernando Diniz está com um aproveitamento de 100% na Libertadores, hein? Já está com a classificação encaminhada aí rumo às oitavas de final. É isso mesmo, o Corinthians que dominou todo o jogo, né? Dominou o primeiro tempo inteiro. Poderia ter feito aí o placar, aberto o placar e feito mais de um gol somente no primeiro tempo. A escalação aqui ele repetiu, né? Ele colocou os mesmos jogadores, Linga, Garro, Yuri Alberto, Breno Bidon, a defesa titular como a gente já conhece. E então o Corinthians no primeiro tempo amassou, o Corinthians dominou o primeiro tempo. O Corinthians fazendo grandes jogadas, né, de aproximação, vinha jogando muito bem, só que como sempre o Corinthians não vinha aproveitando as chances claras de gol. O Corinthians que fez metade do primeiro tempo ali ótimo, o Santa Fé quase não tocou na bola, e aí depois da parada técnica, né, da parada ali para hidratação, aí sim o jogo ficou mais pegado, ficou mais quente, né, o jogo começou a ter mais falta, e aí a gente viu um jogo com cara de Libertadores. E mesmo com isso, mesmo com o jogo mais quente, o Corinthians ainda continuou tendo mais chances claras, né? Yuri Alberto, como sempre, perdeu o gol. O André perdeu uma grande chance ali, não conseguiu fazer. O Santa Fé arriscando mais de longe, né? O time que estava jogando praticamente no contra-ataque ali no primeiro tempo. Devido à altitude, a trajetória da bola muda um pouco também. E aí o Santa Fé, com uma certa inferioridade técnica, estava arriscando de longe e o Hugo trabalhou pouco no primeiro tempo, mas ainda assim fez boas defesas, digamos assim, né? Não teve jogadas tão perigosas igual o Corinthians teve, mas ainda assim o Santa Fé conseguiu dar suas finalizações. E então o jogo foi para o intervalo com um 0-0. No segundo tempo, aí o jogo foi outro, a postura foi outra, né? O Santa Fé marcou já no início, com 10 minutos, eu acho, do primeiro tempo. O Santa Fé então marca o seu gol e aí o Corinthians tem que correr atrás, tem que remar e subir essa montanha, né? Que seria então fazer ao menos um gol para empatar o segundo empate. E o segundo tempo, como eu disse, foi de outra postura, né? O Corinthians, possivelmente devido à altitude, os caras já estavam meio cansados, não voltou na mesma rotação, voltou mais abaixo e foi aí que o Santa Fé aproveitou. Ficou mais com a bola, cometeu mais faltas para segurar o resultado, né? E também arriscou mais. O Santa Fé teve sim, aí sim, boas chances, né? Finalizações no segundo tempo também, depois do gol. Só que se tratando de Corinthians, a gente sabe como é, nunca duvido, meu irmão, e nunca pare de acreditar no Corinthians até o último minuto. Já nos acréscimos acho que já estava no último minuto dos acréscimos, faltando 2 minutos, em bola parada mais uma vez. Na verdade foi um lançamento, né, um cruzamento, se eu não estiver enganado, do Mateuzinho, e ele, o cara, o zagueiro artilheiro, Gustavo Henrique aí, marcou mais um gol e buscou esse empate aí já no finalzinho, né, do jogo, que foi um empate com gosto de vitória para o Corinthians, né, e um empate com gosto de derrota para o Santa Fé, que vinha comemorando aí a vitória até o último minuto. Pois é, isso aconteceu e foi um jogaço. Então o Corinthians está com 10 pontos no seu grupo aí, está sendo o líder, né, do seu grupo, da sua chave, então falta apenas mais 2 jogos para que possa definir as oitavas de final. Então o Corinthians já está praticamente classificado, né, com 10 pontos, então já fica mais sossegado aí para os próximos jogos. É, Foi uma partida, no geral, boa do Corinthians, interessante, né? O time cada vez mais entrosado aí para jogar. Não sei, a equipe inteira foi boa, acho que quem se destacou mais, na minha opinião, foi o Ranieri, né? Fazendo alguns passos errados, como alguns outros, mas se mostrando para jogar, né? Buscando alguns espaços interessantes. Gostei do jogo do Ranieri, do Matheus Bidu, né? Como sempre, fez uma grande partida. O Breno Bidon também. O André não foi muito bem, né? O Lingard não teve tanto destaque assim. Mas o time inteiro, cara, foi muito bom. Principalmente aí o Gustavo Henrique no final, né? Pra glorificar mesmo esse empate com gosto de derrota. Você viajou até a Bolívia, então
a Colômbia, no caso, e não perdeu o jogo, né? Pelo menos isso foi muito bom. Então foi isso. O próximo jogo do Corinthians vai ser já no Campeonato Brasileiro, né, contra o São Paulo. Vai ser um jogo em casa. O Corinthians na verdade, deve pontuar nesse jogo para sair da zona do rebaixamento. E vamos ver aí qual vai ser a postura do time e a escalação, né? Se o Fernando Diniz vai colocar os mesmos caras para jogar, já que eles vêm aí de uma grande sequência, né, de jogos. Então foi isso. Se você assistiu ao jogo, comenta aí o que achou. Segue nós no perfil Pra Cima Pra Gol e tamo junto. Vai, Corinthians!